Você sabia que a música que você escuta passa por um processo chamado de masterização para que essa música possa soar perfeita? Nesse vídeo a gente vai estudar a origem e a evolução desse processo, que é essencial no universo da produção musical. Quando diferentes mídias começaram a ser utilizadas para distribuir música, descobriu-se, por assim dizer, a necessidade de formatar as músicas, a fim de manter a qualidade sonora e assim proporcionar uma melhor experiência auditiva para o público. Para você. Foi daí que surgiu a última e importantíssima etapa da produção musical chamada masterização. O último passo antes de você enviar sua música para o mundo. Desde o seu surgimento, muita coisa mudou nessa etapa da masterização, principalmente por conta da evolução tecnológica, tanto para quem produz música, como também para quem está ouvindo música. Você já deve ter pego algum álbum ou alguma música e estava escrito lá, remasterizar. Mas será que você sabe mesmo o que isso quer dizer? E por que isso existe? E principalmente, quais são as etapas mais importantes dentro do processo de masterizar uma música? É o que nós vamos ver agora nesse vídeo, depois da vinheta. No início do século XX, as gravações eram feitas diretamente em discos de acetato. E esses discos serviam como matrizes para a produção de vinil. Mas o conceito de masterização ainda não existia nessa época. Era uma era de experimentação e de muito aprendizado para os técnicos de som ali da década de 1920 e 1930. Em 1948, a Columbia Records lançou o primeiro disco de longa duração, ou LP. Isso marcou um avanço significativo, exigindo um processo mais sofisticado na hora de produzir essas matrizes. Foi então que engenheiros começaram a ajustar o som para garantir a melhor qualidade sonora possível na hora de processar o disco de vinil. Nos anos de 1950 e 1960 é que começaram a surgir os primeiros estúdios exclusivamente dedicados para masterização, como o Capitol Records Mastering Lab. Técnicos como John Paladino e John Krause começaram a se especializar, aprimorando ainda mais o processo. Nessa época, álbuns icônicos como Kind of Blue de Miles Davis passaram por processos avançados para garantir uma qualidade sonora superior. Embora a gente não possa assim atribuir a invenção da masterização para uma única pessoa, figuras como Peter Goldmark, que liderou a equipe da Columbia Records, com certeza foram pioneiros. Já na era moderna, Bob Ludwig se destaca aí como um mestre da masterização, contribuindo com inovações que definiram os padrões da indústria desde a década de 1960. Se você está curtindo esse lance de mergulhar na história da masterização, não esqueça aí de curtir, se inscrever no canal e, se possível, compartilhar esse vídeo com seus amigos, para mais vídeos fascinantes como esse sobre o universo da produção musical. Valeu! Agora aqui vai uma explicação mais simples das principais etapas, pelo menos das mais utilizadas, na hora de masterizar uma música. Dicas essas que você vai poder utilizar em qualquer programa de produção musical. Verifique a mixagem. Tenha em mente que a etapa de masterizar não é a hora de você arrumar sua música. Se você for masterizar uma música e perceber que tem algum erro lá no meio, algum instrumento que sumiu, alguma nota errada, ou pior ainda, alguma nota fora do tempo, esses e muitos outros erros que existem, eles devem ser corrigidos na etapa de produção ou na mixagem. A etapa de masterização definitivamente não é hora de você corrigir um erro da música. Tenha um objetivo. Antes de masterizar a sua música, você precisa saber, por exemplo, como é que a sua música deve soar para as pessoas que forem ouvir a música. Por exemplo, se a sua música for uma música pop, isso vai exigir certas características sonoras presentes nas músicas pop. Agora, se você for produzir uma música heavy metal, aí são outras características que essa música precisa ter. Assim como você também precisa saber para onde você vai distribuir essa música, que a gente vai falar mais pra frente aqui no vídeo. Cada gênero musical possui certas características sonoras. E para te ajudar, é aí que entra o programa
chama Tonal Balance da Isotope. Com esse programa você vai conseguir comparar a sua música com milhares de outras músicas do mesmo gênero dessa música que você está produzindo. É como se você tivesse o suporte aí de um engenheiro de masterização para analisar essa música, para ver se a sonoridade dela está de acordo com esse mercado que você vai entrar com a sua música. Esse é um programa muito interessante de utilizar. Eu sugiro que você faça um teste e depois eu comprove. Ajuste de volume. Os engenheiros de som ajustam o volume das faixas para que todas tenham um nível consistente e adequado. É aqui que entra o lance dos LUFS, que é uma medição de volume percebido. Para te ajudar a conseguir analisar os LUFS, você pode utilizar o programa Insight da Isotope, que vai conseguir analisar o volume com mais precisão, dentre outras análises que esse plugin também vai conseguir te ajudar. E se você não sabe o que isso quer dizer, aqui no canal tem um vídeo inteirinho falando a respeito dessa medição dos LUFS, para você entender como é que ele funciona, como é que você faz para configurar esse valor na sua música e ajustar isso utilizando o programa de produção musical que você utiliza. É um vídeo bem legal, repleto de informação. Eu vou deixar o link aqui nos cards e aqui embaixo na descrição do vídeo. Depois dá uma olhada lá. Sinal mid versus sinal side. Ainda falando da questão do volume, existe, por exemplo, o lance da panorâmica da sua música, ou melhor dizendo, a imagem estéreo da sua música. O sinal mid representa os sons mono, como o bumbo da bateria, por exemplo, que fica no centro da música, enquanto que o sinal side representa os sons estéreo, como por exemplo uma guitarra ou sintetizadores, que costumam ficar mais nas laterais da música. Correção de frequência. É muito importante você conseguir equilibrar a energia das frequências da sua música, os graves, os médios e os agudos, para que a sua música tenha uma sonoridade agradável, assim como você consiga fazer com que todos os sons da sua música soem de maneira clara. Equalizar a certas frequências durante o processo de masterizar vai te ajudar a remover sons indesejados, frequências indesejadas que podem estar atrapalhando a música. Com certeza realçar elementos que são importantes para a música. A gente também pode chamar esses ajustes de equilíbrio tonal, ou seja, equalizar a música para obter a energia certa nos pontos desejados. Programas como o Ozone da Isotope utilizam algoritmos sofisticados e até inteligência artificial para te ajudar nessa tarefa. Depois acesse o site da Isotope para você ver que bacana que são esses programas deles. Você pode utilizar na hora de masterizar a sua música. Dinâmica. A masterização também envolve o controle da dinâmica da música, que é a diferença entre os sons mais altos e os sons mais baixos. Isso é feito para garantir que a música tenha impacto, mas sem distorcer ou perder qualidade. Compatibilidade. Um dos objetivos da masterização é fazer com que a sua música soe bem em todos os dispositivos que existem, seja em fones de ouvido, equipamentos de som mais sofisticados, sistemas de som de carro, ou até mesmo em grandes caixas de som utilizadas em um show, por exemplo, ou em algum evento público. Adição de efeitos. Na masterização você também pode adicionar alguns efeitos, como por exemplo adicionar algum reverb para dar uma característica específica para essa música. Mas quando for colocar um efeito durante o processo de masterização, isso precisa ser feito com muito cuidado, para que você não danifique as frequências dessa música. Preparação para distribuição. É na masterização que você vai preparar essa música para ser distribuída em diferentes mídias ou diferentes formatos, como CDs, fita cassetes, vinil, streaming, download digital, ou para ser inserido em algum filme, ou até mesmo para algum vídeo aqui no YouTube. E mesmo se você selecionar apenas os streamings, que é o que a galera mais utiliza hoje em dia, saiba você que mesmo no universo dos streaming, a masterização pode mudar e muito. Praticamente cada plataforma possui alguma preferência com relação à masterização. Por exemplo, se você mandar uma música para o YouTube Music e você for ver as recomendações do YouTube, elas são bem diferentes das recomendações do Spotify. É aí que entra o lance do objetivo que eu falei agora há pouco no vídeo. Quando você vai masterizar a sua música, você precisa saber o que você vai fazer com aquele arquivo. O certo é você ter uma masterização para cada objetivo. Não adianta nada você sentar e para masterizar a sua música, sem você se organizar, sem você saber o que você precisa fazer com aquele arquivo. Não existe assim um único padrão de masterização que você vai poder aplicar em todas as músicas. Cada objetivo vai exigir uma masterização diferente. Música remasterizada. Mas afinal, quando você vai escutar um álbum e está escrito lá versão remasterizada, o que isso quer dizer? Remasterizar significa pegar as gravações originais de uma música ou de um álbum e utilizar tecnologias modernas para melhorar a qualidade do som. Basicamente é isso. Inicialmente, a música era gravada e ajustada com uma limitação tecnológica da época.
Com os avanços tecnológicos, engenheiros de som revisam as gravações para tentar limpar ruídos, ajustam novos balanços dos instrumentos e constantemente aprimoram a qualidade do som, principalmente dos álbuns mais antigos. Assim como você pode utilizar a remasterização para deixar um vocal mais claro, com um som mais agradável, mais equilibrado, proporcionando uma audição mais fiel às intenções do artista. A masterização é como se você fosse dar um acabamento para uma obra de arte, garantindo assim que a música tenha a melhor qualidade possível e assim esteja pronta para ser apreciada em qualquer lugar, por qualquer pessoa, em qualquer dispositivo, ou pelo menos na maior parte deles. A verdade é que a masterização vem evoluindo muito desde o seu surgimento. Então, da próxima vez que você ouvir uma música, lembre-se desse incrível trabalho que acontece nos bastidores para que você possa ouvir uma música da melhor forma possível. Se você assistiu esse vídeo até aqui, por favor, siga o nosso canal e ative as notificações para você ser avisado sempre que a gente lançar um vídeo novo. Aqui no canal a gente lança vídeo toda semana, tudo produzido com muito carinho para você. Valeu e até o próximo vídeo.